Senhor Jesus, eu quero pedir aos irmãos que podem se assentar, ficar tranquilos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Meu coração está de fato saltitando de alegria na presença de Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui juntamente com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Clodoaldo, irmã Celeste, essas bênçãos que Deus colocou nas nossas vidas. Nós trabalhamos um tempo juntos lá no Goiás, foi um tempo de muitos desafios, mas Deus nos honrou, nos abençoou de forma maravilhosa. Dentro de Uberlândia, nossa amizade se estreitou ainda mais e são pessoas que a gente tem uma grande estima e uma grande consideração. Não preciso mencionar o amor, o carinho que nós temos por esta igreja e recebemos também desta igreja. Disse ao pastor Clodoaldo, irmã Celeste, que eu e a minha casa, nós estamos à disposição dele aqui, no que for preciso, que a gente puder estar auxiliando, ajudando, cooperando para o bom andamento da obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos obreiros, pessoas que Deus tem levantado para estar fazendo a obra aqui, ladeado com o pastor, e tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Nossa igreja, que eu estou pastoreando lá em Uberlândia, nós estamos já há 4 anos lá, no bairro Shopping Park, e Deus tem nos abençoado, temos passado ali um período de graça, de bênção, de prosperidade, tanto na nossa vida, quanto na vida da igreja, na vida dos irmãos, e tudo isto é a mão de Deus. E Deus em Cristo abençoe a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Mar. Nós estamos lá hospedados lá, mais uma vez. É bênção demais. A Rose, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pela recepção e pela amizade. Abra sua Bíblia, por favor, sentado mesmo como você está. No livro do profeta Isaías. Quando eu saí daqui não precisava de óculos não, mas agora estou numa dificuldade que eu estou precisando desse negócio. Capítulo 55, no versículo de número 6, 7 e 8. Isaías, capítulo de número 55, versos 6, 7 e 8. Quem encontrou pode dizer amém? Graças a Deus. Meus queridos, diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Tema que quero trabalhar nesta noite é o versículo de número 6 como base. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vivemos num tempo muito desafiador para a igreja de Cristo. Tempo onde as pessoas estão cada vez mais relativizando a fé, barganhando a fé e se afastando de Deus
negando a Deus voluntariamente. O tempo é tão desafiador que, para nós, os crentes, nós precisamos rever as nossas prioridades na fé. O que é mais importante para nós? O que realmente vale a pena nós fazermos para estarmos dedicando a nossa vida na presença de Deus? Uma pessoa procurou o nosso pastor presidente essa semana passada, e perguntou para o pastor se ia suspender a Santa Ceia por causa da Copa. Olha aí, irmão, isso é um crente que perguntou. Pastor, o senhor vai suspender a Santa Ceia por causa da Copa? Aí o pastor, Deus deu para ele a palavra na hora. Olha, a Copa é do mundo e a ceia é do Senhor. Não precisa nem falar mais nada. Ontem nós vimos, eu e a Regina ontem, nós vimos a cidade de Uberlândia parar. Nós tínhamos ido comprar algumas coisas, nós estávamos no shopping por volta de umas 6 horas, e as lojas começaram a fechar a porta, e a gente sabe que no shopping fecha 10 horas, e a gente ficou pensando, o que está acontecendo? Viajando mesmo. E fechou tudo, e a cidade parou por causa do jogo. Em alguns lugares, até na igreja, sofreram algum déficit ontem por causa da Copa. É uma pena a gente pensar nisso, porque nós estamos vivendo um tempo tão desafiador que as pessoas não estão conseguindo enxergar, ver, despertar, que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra. Não é tempo de nós cochilarmos. Não é tempo de nós ficarmos pensando que vai dar tudo certo, que nada pode dar errado, que não importa o que a gente faça, quando a trombeta tocar, a gente vai subir. Mas eu e você sabemos. Quem aqui tem intimidade com a palavra de Deus? Então você sabe que de qualquer jeito a gente não sobe. Deus, Ele fala aqui na sua palavra através do profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Esse versículo é um convite de Deus à graça. A porta da graça que está aberta, a restauração das nossas vidas e a um retorno a Deus. O Senhor clama do céu dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor, dizendo: é tempo de buscar o Senhor? O verbo buscar que aparece aqui é um verbo que revela um movimento humano na direção de Deus. E Deus se deixa achar. Deus se revela. Deus está acessível. Em qualquer lugar que eu e você olharmos introspectivo para dentro de nós e clamarmos ao Senhor, Deus ouvirá a nossa voz. Se você estiver na casa, no campo, se você estiver no trabalho, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu digo para os irmãos que é tempo de nós buscarmos a Deus, por quê? Porque nós estamos numa janela de oportunidade. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que nós temos de encontrar ao Senhor, de achar ao Senhor e de se render a Ele. Talvez alguém pode pensar: mas pastor, parece que esta mensagem não se encaixa em mim, porque eu já estou na igreja faz muito tempo. Mas tem muita gente que está na igreja e está perdido dentro da igreja. Ele não sabe mais, não tem mais uma identidade diante do Senhor. Não tem mais certeza, convicção da sua salvação.
Eu e Regina estava ministrando em uma igreja, e à noite no culto, uma pastora que estava ministrando, uma irmã, uma pregadora que estava ministrando. Jaime, em determinado momento da sua pregação, pastor Clodoaldo, ela fez um apelo. Tinha mais ou menos umas 500 irmãs naquele trabalho. E ela disse assim: nesta semana, quem aqui teve um pensamento suicida, vem aqui na frente, porque Deus quer te livrar desses pensamentos. Eu pensei, só crente aqui. Trabalho só de irmã, não vai levantar ninguém. Quase a metade levantou. E naquela semana teve o pensamento de tirar a própria vida. Porque as angústias, as aflições, esse tempo presente está apertando tanto que tem gente que não suporta, que não aguenta. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se você buscar o Senhor será achado por você. Deus não mudou, irmão, Ele é o mesmo. E a ação primária de buscar o Senhor depende de mim, de você. É nós que decidimos. É você que sente. É você que tem o desejo. O Espírito Santo fala no teu coração: olha, você está seco. O Espírito Santo fala com você: você está frio. Você vai no culto e não sente nada, não derrama uma lágrima, não glorifica, não exalta o Senhor, não cultua o nome do Senhor. E o Espírito Santo vai falando: vai para a oração, me busca, porque na oração eu vou encher você de graça, eu vou encher você de poder, eu vou encher de você da glória do Senhor. O crente, irmão, pode entrar frio, quebrado, magoado, chateado, mas quando ele dobra o joelho na presença do Pai, coração quebrantado, lágrima nos olhos, Deus enche ele de poder. Deus renova as suas forças, porque o nosso Deus é acessível aos seus filhos. Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida aqui nesta noite. O Espírito do Senhor fala através de mim para você. Haverá cura de almas aqui esta noite. Cantai a Shudekebianai Achai. Porque lá no céu Deus já está ouvindo um clamor interno aqui, de pessoas dizendo: Deus, me acha no meio desta multidão. Toca a minha vida aqui esta noite. É uma janela de oportunidade. O profeta Jeremias, mais uma vez eu digo, no capítulo 29, o verso 13, Deus diz através dele: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. É uma ação nossa. É nós que caminhamos na direção dEle, buscamos a Ele. Deus não se esconde, Ele se revela àquele que o busca e se entrega com sinceridade. Buscar o Senhor é muito mais que a religiosidade, compromissos. Nós precisamos reavaliar os nossos princípios, os nossos valores. Pergunte para você mesmo aí, se você pode, para você mesmo. Por que que eu estou aqui hoje? O que que eu estou fazendo aqui? O que me traz aqui? Jesus um dia perguntou para os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que eu sou? A pergunta de Jesus estava relacionada ao seu ser. Mas a resposta humana estava relacionada ao ter. A resposta dos discípulos estão dizendo que é João Batista. Cargo. Estão dizendo que é Elias. Profeta. Cargos. Jesus pergunta então: e vocês? Quem vocês dizem? Quem? Pessoal, quem vocês estão dizendo que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo.
tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, está vendo, Pedro? Você só respondeu certo porque o meu Pai te revelou. Senão você ia responder no campo humano também. Mas o céu se ligou a você e você disse que eu sou o Cristo. Não tem outro, é só um. Cristo é suficiente. Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É Ele que cura o nosso seio, é Ele que cura a nossa alma. Buscar ao Senhor envolve entregar-se a Deus voluntariamente. Não é apenas vir à igreja, mas é a gente estar ligado com Deus, voltar o coração ao Senhor e ser encontrado aqui no templo como um verdadeiro adorador. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Tem gente, irmão, eu creio que você não pensa assim, mas pastor Mário, tem gente que pensa que no dia do arrebatamento, Deus vai mandar um anjo na casa de cada um crente para dar um chacoalhão nele ou fazer como fez com Ló, pegar na mão, corre que a destruição está vindo. Tem gente que pensa que ele é tão queridinho de Deus, que ele pode fazer o que ele quiser, viver do meio, do jeito que ele quiser, que no dia do arrebatamento vai acontecer alguma coisa mágica para ele despertar e naquela hora ele subir. Mas a Bíblia, no seu contexto geral, Deus está falando assim para mim e para você, é melhor nenhum do que qualquer um. Deus olha para o povo de Israel e fala assim, eu procurei um homem que tivesse na brecha, não achei. Tinha homem lá naquela época? Tinha muito. Mas para Deus é melhor nenhum do que qualquer um. No dia que Jesus faz o discurso, a pregação que quase fechou a igreja, aquela multidão de quase 20 mil pessoas, e Jesus pregando e falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim, o povo foi tudo embora, ficou só os discípulos. E Jesus pergunta para eles, por que vocês não foram embora também? Porque é melhor nenhum do que qualquer um. É melhor nenhuma adoração do que adoração de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus só quer o perfeito. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo para morar em mim e você. É o Espírito Santo que nos aperfeiçoa diante de Deus, que nos coloca diante de Deus dignos, aptos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, você quer ver como é que o povo busca a Deus? Marca um congresso. Eita, mas aparece gente de todo lugar que diz estar buscando ao Senhor. Sexta, sábado e domingo é aquele movimento, parece que é Deus operando milagre de todos os lados. Na segunda-feira, você não vê ninguém mais. Encheu sexta, sábado e domingo, no segunda está tudo vazio de novo. Que tipo de crença, que tipo de fé é essa que não absorve mudança? O Evangelho não é só informação, o Evangelho informa muita coisa, mas repete comigo, o Evangelho é poder de Deus que transforma o homem. Se o Evangelho não te transforma, nada mais o fará. Se o Evangelho pregado, a mensagem pregada não muda você, nada mais te mudará. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Você pode receber a ajuda de muitos lugares, mas a salvação só vem do Senhor. Somente do Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, olha o que o profeta está dizendo. Invocar a Ele enquanto Ele está perto, apontando para nós para uma oportunidade genuína. Nós não podemos perder a oportunidade. Zaqueu procurou Jesus, era uma oportunidade, era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Aí Zaqueu diz assim, vou subir lá para ver ele. Mas antes de Zaqueu subir, Jesus viu ele primeiro.
Porque Jesus já conhece a intenção do seu coração. Quando a gente sai de casa, olhe para mim aqui, quando a gente sai de casa com a intenção de vir aqui para adorar Ele, o culto é diferente para nós. Porque Deus abençoa a intenção. Deus galardoa a intenção. Olha o que Jesus disse: se você der um copo de água fria para um dos meus pequeninos, vai receber galardão, porque Jesus vê a intenção. Copo de água fria você não dá em público. É alguém que às vezes bate na tua porta, está sedento, e dá um pouquinho, você dá um copo de água fria. Mas onde está a motivação verdadeira que recebe o galardão? A água fria. Quando eu era criança, às vezes na rua a gente estava brincando, todo suado, correndo ali, batia na porta de alguém que estava lá, dá um copo de água, a pessoa falava, tá a torneira aí, perdeu o galardão. A mangueira aí, perdeu o galardão. Podia dar um copo de água fria, aquela água da mangueira saía até quente, fervendo na boca da gente, dava para fazer café. A gente, menino, estava nem azul. Deus olha a nossa motivação. O que a gente está fazendo? Água quente sacia a sede, irmão? Sim ou não? Tem que ser água fria. O que Deus está falando para mim e para você? Você pode fazer mais e melhor. Olha para o teu irmão, diga assim: você pode fazer mais e melhor. Deus se agrada do propósito. Deus se agrada do propósito. Zaqueu aproveitou a oportunidade. E aí o profeta diz assim: invocai-o enquanto ele está perto. Quando se pode achar e enquanto ele está perto. O profeta Amós, ele diz assim: vai ter um dia aqui nessa terra que as pessoas vão buscar o Senhor de um canto no outro. Vai procurar alguém que lhe dê uma palavra, mas não vão encontrar. Não vai ter. Mas ainda hoje, a oportunidade está aberta para a gente buscar o Senhor, encontrar Ele, reconciliar com Ele. Irmão, o tempo é tão desafiador que nós precisamos estar vigilantes, atentos. Toda hora aparece alguma coisa para nos distrair, como diz aquele hino da harpa cristã: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Mas aí o poeta continua dizendo: são vãos terrestres esplendores. Toda hora tem alguma coisa querendo roubar a tua atenção, tirar a sua comunhão, paralisar a tua vida espiritual, mas Deus é maior na tua vida, irmão. Coloca a tua vida no altar, busca ao Senhor, e Deus vai encher você de graça e de misericórdia. A carta aos Hebreus, o profeta diz assim, capítulo 3, verso 7, o escritor aos Hebreus: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo. A palavra "se hoje" fala de um tempo que é limitado. É um tempo que vai passar. A oportunidade está ali, a janela está ali. Se você entrar, mesmo que por um minuto, no corredor de um presídio, você vai ver muita gente ali, que passou pelas igrejas, pelos altares, pelos púlpitos, foram líderes, participaram de tantos eventos, mas deixaram a oportunidade escapar. Se afastaram do seu Criador. Se afastaram, abandonaram a fé. E deixaram que as coisas do mundo preenchessem o vazio do seu coração. Mas quanto mais coisa do mundo coloca no coração, mais o buraco aumenta. Mais o vazio aumenta. Porque o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Pode glorificar a Deus por isso? A oportunidade do Senhor é a graça de Deus que nós não merecíamos, mas Ele depositou em nós esta graça, a oportunidade da nossa salvação. A palavra "se hoje" também revela e remete-nos à urgência desta palavra. A geração de Noé desprezou a pregação do justo Noé.
não entraram na arca, não acreditaram nas suas palavras. Parecia muito fantasioso o que ele estava pregando, o que ele estava ministrando. Irmão, as pessoas hoje estão declarando abertamente: não creem em Deus, não creem que existe céu, não creem que existe inferno, não creem que existe juízo final. Ele sabe que todo mês a fatura chega para ele, mas ele acha que espiritualmente não vai chegar, mas a fatura vai chegar. A conta vai chegar para todo mundo. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A urgência desta palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Quando aquele povo se deu por conta, a água já estava batendo no peito. Vou botar alguma coisa, parece que tem verdade. Vamos lá bater na porta. Foram lá bater na porta. A resposta de Noé falou: se fosse hoje, ele ia falar no linguajar popular aí, né? Se lascaram. Deu errado para vocês, deu ruim. Quem fechou a porta, levou a chave. A porta da graça estava aberta para vocês até começar a chuva. Mas na hora que começou, fechou. E quem fechou, levou a chave. Aquele dia, o mundo da época, que a gente não sabe ao certo quantos habitantes tinha, só 8 se salvaram. Porque Deus é o Deus da qualidade e não se importa com a quantidade. Ele quer pessoas que estejam do lado dele com o coração sincero, voluntariamente. Que o busquem pelo que ele é. Que busque a sua presença, o seu rosto, e não somente as suas mãos. Porque tem gente que é bom para olhar para as mãos de Deus. O que o Senhor vai me dar hoje? Qual que é a minha bênção hoje? E Deus está falando: hoje é só a minha presença, tá bom? Hoje é só eu. Quando repartiram as tribos de Israel, as 12 tribos, uma tribo, a tribo de Levi, ficou com o ofício da casa do Senhor. As outras tribos, todas ganharam porção de terra. Eles não. Aí alguém deve ter perguntado ou pensado: aí nós não vai ganhar nada não. Aí Deus falou assim para eles: eu sou a porção de vocês. É a minha presença. A tribo de Levi ficou com a presença de Deus, com o ofício da obra de Deus, com poder entrar no santuário, com poder manusear o sacrifício, com a responsabilidade de manter o fogo aceso. Ficaram com muito mais do que os outros, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A presença de Deus é melhor do que qualquer outra coisa, porque a presença de Deus te garante vitória. Eu olho em Mateus capítulo 25, eu vou encerrar aqui. O versículo de número 10. Todo mundo conhece essa passagem bíblica. Fala sobre as 10 virgens. E são tantas as implicações e aplicações desta passagem. Mas todos nós percebemos que está falando do arrebatamento da igreja. E ali demonstra que 5 virgens sensatas tinham levado consigo reserva de azeite. E as outras 5, que a Bíblia chama de insensatas, ou nécias, ou loucas, em algumas traduções, não levaram reserva de azeite. O noivo se atrasou. O azeite acabou. As que tinham reserva estavam preocupados, pensando, vigilantes: vai que o noivo prorroga, a gente não pode ficar no escuro. A gente não pode ficar sem lâmpada. Aí elas falaram: dá do vosso azeite para nós. As que tinham reserva disseram para elas: sai, vai comprar. Porque senão vai faltar para vocês e para nós. Repete para mim assim: parecia que ia dar tempo. E elas saíram toda confiante, quase meia-noite, saíram para comprar azeite. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. O noivo já tinha chegado,
já tinha entrado para a câmara, a porta está fechada. Parecia que ia dar tempo. Qual é a coisa mais importante para você, jovem? Qual é a coisa mais importante para você, irmão? Qual é a coisa mais importante para você, irmã? Qual é a coisa mais importante para nós, obreiros? Jesus revelou qual é o mais importante. Às vezes a gente esquece. Irmão Luiz Mauro? Às vezes a gente se ocupa com tantas coisas que a gente se esquece. Os discípulos saíram numa missão. Voltaram todos felizes. Agora nós somos caras mesmo. Jesus, nós curamos gente a rodo. E os demônios agora não podem ver nós mais não, que já sai correndo. Até eles se submetem a nós. Agora nós estamos bons. Aí Jesus falou com ele assim: é isso que alegra vocês? Vocês estão alegres pelas coisas que vocês estão fazendo? Porque os demônios estão obedecendo vocês? Está indo embora? E Jesus fala assim: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Jesus respondeu para mim e para você, não importa o cargo que a gente ocupa, ele está falando para os apóstolos. Ter o nome escrito no livro da vida é mais importante do que qualquer cargo, do que qualquer obra, do que qualquer coisa. Parecia que ia dar tempo dela sair e comprar azeite. Sabe o que essa passagem está falando para mim e para você? Você não pode ficar protelando, esperando para o último minuto para resolver as suas pendências espirituais. Você tem que resolver hoje, não deixa para amanhã. O que a gente vê na igreja, irmão, porque a igreja é um campo de batalha constante. É batalha na mente, batalha no campo espiritual, no campo material, é batalhas em todas as áreas. E tem muita gente ferida, e tem muita gente magoada, e tem muita gente que se fechou, que se trancou, por uma coisa só, meu irmão, porque não libera o perdão, porque não perdoa, retém a mágoa está no coração, impedindo ele de crescer, de avançar, de prosperar e de ser salvo. O escritor aos Hebreus, ele diz: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando no seu coração perturbe a salvação de outros. Eu estou de pé aqui hoje na sua frente. Eu vinha conversando isso no carro com a minha esposa, quando a gente estava vindo de viagem com a Regina. Eu estou de pé na frente de vocês, porque em todas estas batalhas, em Cristo nós fomos mais do que vencedores. Nós já fomos feridos de morte, mas não guardei mágoa de ninguém. Tem algumas pessoas que passaram na nossa vida, que nos fizeram tanto mal, que se a gente pudesse hoje enviar um presente para eles, não fosse tão afrontoso, a gente enviaria um presente. Porque aquilo mudou a nossa trajetória e fez a nossa vida prosperar. Sabe por quê? Porque no momento que o inimigo olhou e falou assim: você vai ficar travado, seu ministério não avança, você vai morrer, vai ter mágoa no seu coração, nós colocamos o joelho diante de Deus, falando: Pai, eu perdoo, eu libero o perdão, para que esta pessoa encontre com o Senhor, de fato, e tenha liberdade, tenha vida contigo. Dá mais oportunidade para esta pessoa. Porque o perdão, irmãos, ele está acima das emoções. O perdão é uma escolha racional. E não tem essa de perdoe e não quero mais ver, não, irmão. Não tem isso, não. O céu é para todos. Esse não é perdoa e larga para lá. Não, irmão, não tem nada disso, não. Se você perdoou, tem que amar. Amar no Senhor, porque amar também não é um sentimento. Amar é uma escolha que a gente faz conscientemente. Amo apesar das dificuldades.
Pastor, por que o senhor está falando isso aqui? Eu estou falando porque o profeta Isaías, na revelação do Senhor, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um momento que muita gente vai bater na porta, irmão. Muita gente vai clamar quando a trombeta tocar, a igreja do Senhor for arrebatada. Aqueles que ficarem e permanecerem aqui vão ficar enlouquecidos, gritando: abre, Senhor, tem misericórdia. Mas a misericórdia não virá mais, a graça não virá mais, o Espírito Santo não estará mais aqui para reconciliação, a igreja do Senhor não estará mais aqui para interceder. Não, irmão, o tempo é hoje. Coloque-se em pé, por favor. Perdoar e pedir perdão é tão difícil. Uma das tarefas mais difíceis do mundo é perdoar e pedir perdão. E a gente só faz isso no amor do Senhor. E a gente só consegue fazer isso através da oração. Porque o Espírito Santo te ajuda. Quantos aqui têm a esperança e a certeza, como disse a Regina aqui hoje, de morar no céu? É a sua esperança, irmão? Fique com a mão levantada. Quero dizer algo para você. Não permita que o diabo roube a tua coroa. Não deixe que a sua caminhada seja em vão. Não perca nos últimos momentos. Agarra com a tua salvação. Tenha projeto de Deus na sua vida. Fale: Deus, eu te quero, Senhor. Não é da boca para fora, não. Jesus falou daquele povo da sua época: eles me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Se aproxima de Deus com o coração nesta noite. Diga: Deus, me dá um coração perdoador. Eu quero perdoar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu tio, o pastor. Eu quero perdoar a todos, Senhor. Eu libero perdão nesta noite. Pega esse lixo de mágoa e joga fora. Pega esse lixo de angústia e joga fora. Pega esse lixo de tristeza e joga fora. Porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. O Senhor quer alegrar o teu coração. O Senhor quer alegrar a tua alma nesta noite. Se nós clamarmos a Deus, Ele vai manifestar a sua glória. É promessa dele estar conosco todos os dias. É promessa dele tocar a nossa alma. É promessa dele curar as nossas feridas. É promessa dele transformar a nossa natureza. É promessa de Jesus buscar a sua noiva. Eu quero orar com você nesta noite. E o Espírito Santo console e conforte o meu coração e o teu coração. Por acaso tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus? Ou se reconciliar com o Senhor? Quem sabe você está afastado há tanto tempo. E esta noite o Senhor te deu a oportunidade de estar aqui. A janela da oportunidade está aberta. Para você se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você aqui na frente. Se não tiver, que o Senhor te dê uma outra oportunidade. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Diga para Deus com sinceridade: Senhor, Tu sabes quem eu sou. As minhas palavras não podem te tocar de forma alguma, mas o meu coração pode chegar a Ti. Olha para a intenção do meu coração nesta noite, Pai. A minha alma tem sede de Ti, como disse o salmista. A minha alma te busca, a minha alma te procura. Toca na minha vida nesta noite, Senhor. Mudanças são necessárias, mas somente com o Teu toque. Curas são necessárias, mas somente com o Teu toque. Pai, como ministro da Tua palavra, Senhor, eu clamo. Toque nas vidas aqui esta noite. Traz, ó Deus, um renovo. Reacende, ó Deus, este fogo que uma vez, ó Deus, foi labareda. Pai, em nome de Jesus, toca nesta família. Toca, Senhor, neste problema que está tirando a paz, Senhor, do Teu servo, da Tua serva. E em nome de Jesus, traz uma solução. Pai,
Pai, nesta noite, visita o teu povo com a tua graça mais uma vez, porque a porta, a janela da esperança, a janela da graça, a janela da oportunidade está aberta aqui, e eu creio, Senhor, que nós estamos na tua presença. Os seus planos são maiores que os nossos, os seus pensamentos melhores que os nossos. Eu creio que esta noite, mais uma vez, o Senhor derrama graça. A mão do Senhor toca vidas aqui esta noite. Em nome de Jesus Cristo, recebe cura no teu coração, recebe cura na tua alma, recebe cura no teu ser. Deixa o Espírito Santo moldar você nesta noite. Sinta a presença, a graça e a misericórdia do Senhor. Quem está sentindo a presença de Deus aí, por um minuto só, irmão, na presença de Deus, adore ao Senhor, glorifica o nome de Jesus Cristo, porque Jesus é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E enquanto você adora aqui, o Senhor envia a resposta para você, resposta para a tua casa, resposta das tuas orações. Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo neste lugar, e a glória do Senhor é visível, a glória do Senhor é palpável aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cantai ao Senhor.